Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo de hoje. Hoje nós vamos dar uma pequena pausa no nosso livro para a gente tratar de um dia dessa época, que eu já falei bastante sobre o assunto de cemitério, tem outros vídeos que eu falo sobre cemitério, mas hoje nós vamos falar sobre o dia de finados, que vai ser na quinta-feira, né? É o dia que se aproxima. Mas é importante a gente tratar de alguns aspectos desse dia. Por quê? Porque o dia de finados, gente, na Umbanda, ele não é, na verdade, finados não é um feriado ou não é uma comemoração de Umbanda. Não é algo específico da Umbanda, né? Ele é um feriado católico, tá? Cristão, e as pessoas, no popular, comemoram, ou louvam, ou saudam, ou reverenciam, né, os mortos no dia 2 de novembro. Mas o dia 2 ele é comemorado tanto entre o dia 31 e o dia 2, na verdade, tem muitos países, muitas culturas que tratam dos mortos, tá? Então, mesmo sendo algo cristão, gente, a gente não pode esquecer que a influência cristã é muito grande dentro da Umbanda. E não precisa brigar, não precisa negar. Em momento algum, gente, a gente pretendeu, a Umbanda ela é inclusiva e não exclusiva, de excluir. Né? Ela não exclui, na verdade, nós temos uma herança católica. Isso não tira a característica da Umbanda, isso não tira a nossa originalidade enquanto religião. Por favor, não pensem, a gente vê tanta gente falando, tratando disso. O caminho não é esse, gente, não é excluir, né? Então, é incluir. Nós temos o dia de finados como um dia também de reverência, não sendo específico da Umbanda, mas é um dia muito comum em que se louva, em que se saúda Pai Obaluaê, que é o regente maior do cemitério, né? Obaluaê, nós já tratamos também em outros vídeos, Obaluaê, ele é o grande encaminhador das almas. Então, é o Baluaê, é a energia, a força do orixá Obaluaê, aquele que faz a passagem das almas para o além. Não tem o ponto? É ele que encaminha as almas para o além, o Senhor das Palhas. Então, é o Baluaê que envolve as almas dos desencarnados nesse momento para conduzi-los à sua vida espiritual. Então, ele é o orixá, entre outros, da cura, da transformação, da evolução. E ele é, sim, saudado, louvado dentro do cemitério, em especial no cruzeiro, tá? Ele é conhecido também, chamado do Senhor das Mortes, né? Está associado com morte, com a doença, mas na verdade eu já expliquei até a diferença de Obaluaê e Omulu. Tem muitos terreiros que consideram Omulu e Obaluaê a mesma entidade. Algumas doutrinas dentro da Umbanda separam Obaluaê e Omulu como sendo orixás diferentes, tá? Eu até entendo, mesmo não sendo especificamente a doutrina da nossa casa, vocês podem perceber que o vô, ele não tem culto direto, homenagem direta ou qualquer coisa diretamente ao Omulu, mas sim ao Obaloaiê. Nossa casa cultua o Obaloaiê, nós recebemos a linha, né? Os falangeiros do orixá Obaloaiê, que é aquela coisa mais maravilhosa, o pai mais carinhoso, que a gente, né, tem aquela emoção. É sempre, as giras que vem o Obaloaiê é sempre muito emocionante. Então, é ele que nós louvamos, que nós saudamos no cruzeiro do cemitério, ele é o regente, né? Mas, como eu já falei bastante de Obaloaiê em outros vídeos, e não falei muito, falei sobre reencarnação, mas eu não falei exatamente sobre morte, né? A Umbanda tem uma visão ou tem uma crença reencarnacionista, então nós acreditamos na reencarnação, na pluralidade de vidas
com corpos diferentes, um espírito imortal que habita muitas moradas na casa do Pai, né? Então, nós entendemos a morte não como o fim, mas como o término de um ciclo para início de outro, assim como os kardecistas, assim como os budistas. Não exatamente, mas também como os budistas e tantas outras doutrinas que acreditam na reencarnação. Então, a morte, para o umbandista, ela é uma coisa natural, não é assim, não é algo triste, não é algo penoso, não é fim de nada. Nós temos uma visão da morte dessa forma, né? Então, mas além de tudo isso, eu queria falar hoje específico, gente, sobre o luto. Por quê? Porque nós temos, esse ano, gente, nós tivemos muitas perdas dentro da casa, muitos filhos. Eu, Jesuel, perdemos parentes próximos, pais, mães, avós, tios, primos, e assim por diante. Todo mundo teve, assim, perdas significativas dentro da casa. Todos nós passamos por um processo de luto. E eu e minha família, nós ainda estamos no processo de luto, né? Há menos de um mês, teve o meu falecimento do meu tio, então ainda é muito recente, nós ainda estamos vivendo isso. E com a proximidade do dia de finados, gente, eu tinha que passar isso para vocês, porque além de falar das mandingas, das coisas, das oferendas do cemitério, que a gente gosta, né, de tratar, falar, eu vou falar depois, tá? Mas eu acho importante uma reflexão para vocês, que é a seguinte: eu fui, a minha vida inteira, desde os meus 11 anos de idade, mais ou menos, eu acredito na reencarnação. Então, desde que eu praticamente tomei uma certa consciência aí, antes da adolescência, para mim a reencarnação e a morte é uma coisa absolutamente natural. Então, eu literalmente, desde a minha infância, eu me preparo para morrer. Então, eu sempre fui muito bem resolvida com a morte. Se eu não me engano, assim, na minha vida, eu tive medo de morrer, de pensar em morrer, uma vez, que eu realmente tive medo de morrer, e aquilo me gerou um certo, sabe, um certo tormento. Porque esse é um instinto natural. Nós temos, lógico, é um instinto da carne, a preservação da vida. Mas eu, como eu sempre fui muito dedicada, estudiosa, interessada, né, com o assunto da espiritualidade, para mim, a minha morte é a coisa que eu mais me preparei. Entende isso? Parece estranho, mas para mim sempre a minha morte sempre foi uma coisa muito tranquila, em vários aspectos. Então, para mim, isso era um assunto muito bem resolvido. Só que eu nunca tinha parado para pensar, porque você tem outro lado. Beleza, eu morrer é uma coisa, mas e perder as pessoas que você ama? E a morte das pessoas que você ama? Que é uma coisa absolutamente diferente. Se preparar para morrer é uma coisa. Se preparar para perder as pessoas que você ama é outra. E aí, eu sou pessoa sincera com vocês, né? Eu não estou preparada. A casa caiu, vou falar. Aí o desespero bate. Não adianta, gente, não adianta. Na hora que o bicho pega, aflora aquilo que realmente você tudo, né? Na hora da verdade mesmo. Então, eu que era tão preparada para morrer, não era preparada para perder as pessoas próximas de mim, né? A gente tem que pensar, e isso não é um pensamento negativo, tá, gente? Isso é um pensamento de vida. É para viver, viver bem, viver com felicidade, viver com alegria, mas sabendo que aqui é limitado, sabendo que aqui não é nossa verdadeira morada. E saber que as pessoas que estão conosco, elas estão aqui temporariamente. Mas quando elas se vão, dói. E dói muito. O que eu vou falar para vocês foi o que eu fui buscando
para me consolar. Por quê? Quem que teve palavra de consolo? Ninguém. Sabe por quê? Porque eu não deixei. Eu não deixei ninguém me consolar. É uma reação de, de raiva, de não aceitação, de negação, de, sabe, aquela e tudo mais. Então eu não deixei ninguém. Não adianta nem tentar, nem o vô tentou. O vô só olhou para mim, pegou o rosário dele, pôs na minha mão e não falou nada, porque ele me conhece. Porque se ele falasse qualquer coisa, a raiva ia. Não importa se é vivo ou se é morto, gente. O momento da raiva, para mim, não tem distinção. Mas nós temos que aprender a lidar com amor sem apego. Apego é bem diferente de amor. Nós pensamos, a gente pensa em amor, mas em muitos momentos a gente tem apego. Você fala, não consigo me imaginar sem. Ai, se tal pessoa for, eu vou junto, eu morro. Principalmente quando são pais, filhos, né? Marido e mulher, os companheiros, companheiras. É uma coisa assim, você fala, não, se a pessoa for, eu vou junto. Não, eu morro junto, minha vida não tem mais sentido. Isso é apego muito grande. E eu vou dizer para vocês o que eu refleti, nem meus pais estão aqui, eles não ouviram isso de mim ainda. Vão chorar. Então, fecha o microfone aí. Quem me ensinou a diferença de apego e de amor foi a minha cachorrinha, Cherry, que já é falecida. E ela era, gente, era literalmente a minha vida. Eu dormia, ela dormia na minha cama, eu passeava com ela. Ai, eu falo que é minha alma gêmea canina, a minha personalidade num cachorro. Um dia, eu não tinha meus filhos ainda, né? E um dia eu olhei para ela, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de imaginar que um dia ela ia morrer. Eu falei, gente, sabe quando você dá? Eu parei, eu falei, o dia que essa cachorra morrer, eu vou ficar doente, porque eu não consigo ficar sem ela. E aí eu olhando para ela, e ela olhando para mim, com aquela cara de gato, que ela tinha uma cara, sabe, cachorro com alma de gato, assim, bem metida. Eu falei, gente, isso não tá certo. Isso não tá certo. Eu me toquei de que o que eu tinha era um apego, e não era um apego saudável. Eu não poderia ficar doente, que às vezes fica doente, pela falta de um animal. E isso também é pela falta de uma pessoa. Porque daí eu pensei, falei, não, não posso, eu vou ficar doente. Então, o que que eu passei a fazer? Passei a amar do mesmo jeito, fazia tudo que eu fazia com ela, mas eu já tinha aquela consciência de que a minha vida continua sem ela. Eu estou dando um exemplo, parece besta, tá, gente? Mas para mim foi muito importante e para mim foi o que funcionou. Eu, eu, eu tirei o amor do apego com ela. E quando ela morreu, eu fiquei, lógico, você fica muito triste, você chora muito. Mas eu olhei para ela, eu lembrei na morte dela do que ela me ensinou. A missão dela comigo foi para mim. Ela me ensinou a não ter apego, porque a minha vida continuaria, eu teria os meus filhos, eu teria uma outra vida, uma outra rotina, e que sim, eu viveria sem ela. Entende? Então, quando a gente olha para um pai, para uma mãe, para um filho, para um companheiro, para uma companheira, se você pensar na morte daquela pessoa, você pensa, ah, não vou ficar assim. Vai. A sua vida continua sem aquela pessoa. Existem outras formas, existem outras maneiras de alegria, outros sabores na vida, que não vão ter o mesmo sabor do que tinha com aquela pessoa, mas ainda é vida, é a sua vida, é o seu sabor da vida em outras coisas. Não é a mesma? Não, não é a mesma. A vida não é a mesma, mas ela continua. Então, o amor diferente do apego. Você chora, você sente saudade, você sente dor, né? Você
Você passa por momentos que você fala, nossa, fazia isso com a minha, né, com a pessoa que se foi e tal, e você às vezes chora. Isso é normal, é um processo normal de saudade, mas não é apego. A sua vida é a sua vida e ela é só sua. Entende? Nós temos que ter essa consciência desde já, para a gente conseguir enfrentar, que é o enfrentamento do luto. Se preparar para morrer, ter consciência de vida eterna, de outras encarnações. É sempre um mundo novo. Para mim sempre foi, nossa, aqui. Agora, ficar aqui e continuar sem as pessoas que a gente ama é uma outra preparação. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai para o dia de finados, em que é o dia em que a gente relembra, vai até o cemitério. E o umbandista vai no cemitério, sim, tá? Vai até o cemitério para reverenciar os nossos antepassados, especialmente aqueles que nos tornaram quem nós somos. Nós não temos, talvez, uma cultura muito fraca de honra aos antepassados, né? Mas isso, gente, é fundamental. E um umbandista tem que ter em mente, mais importância ainda, esse fato. A construção de quem nós somos, os nossos antepassados. Ser grato por estar aqui a eles. Nós somos fruto destas gerações que nos antecederam. E lembrar disso com carinho. Não importa quem foi, se era rico, se era pobre, se era ruim, se era bom. É por causa deles que nós estamos aqui. Então, um dia de cemitério é um dia de agradecimento. E aí, agradecimento a esses entes mais próximos que nós conhecemos, convivemos, que perdemos, a esses também o agradecimento. Porque a gente olha, né, assim, a gente está falando aqui, acho que o maior medo da morte para uma mãe é desencarnar e deixar os filhos. Sim, sim. Deixar os filhos desamparados. Vocês imaginam, eu tenho situação na minha família de desencarne, de deixar os filhos pequenos. Isso não é fácil para um espírito. Mas esse espírito venceu. Entende? Com muita dificuldade. Foi muito dura a prova, mas venceu. Por quê? Porque os nossos filhos são independentemente de nós. Nós temos que educá-los, prepará-los, inclusive, para que vivam sem nós. Tudo isso que eu estou falando, gente, é muito, muito. Não é para viver pensando na morte, entendam bem. Não é disso que eu estou tratando. É para a gente ter argumento mental para lidar com a morte. Porque às vezes a gente não tem. Eu me peguei assim, vocês desculpem a palavra, mas eu me peguei de calça curta. Sabe quando você se pega de calça curta, você fala, poxa, né? É sacerdotisa de Umbanda, pessoa estudada, preparada, consciente de morte. Gente, na hora você manda tudo para a gruta que partiu. Eu não quero nem saber de nada. Você quer. Entende? E eu ficava assim na minha mente tentando catar os argumentos que conseguiam convencer e acalmar o meu coração. E nem sempre isso é fácil. E olha, gente, que eu tenho bagagem, ó, de consciência, de tudo. E mesmo assim, como foi difícil. Como é difícil lidar com isso. Aí eu fui parando, pensando. Para lidar com a morte desses nossos entes próximos, primeiro, eles vivem em nós. E isso não é um discurso, isso tem que ser sentido. As pessoas estão vivas em nós. Estão vivas no que elas fizeram para a gente. Naquilo que em como elas nos cativaram, nos ajudaram. E elas estão vivas. Entende? Então, a melhor forma que eu achei para lidar com isso, eu vou todos os dias quase na casa da minha tia. Por quê? Porque minha tia
é uma parte viva do meu tio, que é uma pessoa que eu amo também, tanto quanto ele, e eu olho para ela e eu vejo o meu tio vivo, nas suas brincadeiras, nas suas atitudes, nas coisinhas que ele fazia, entende? E eu não faço isso com melancolia. Eu vou lá, converso, tomo café com a minha tia, entende? Para quê? Para a vida, para a vida dele que ainda está aqui. Só não está física. Então eu olho para os meus pais, eu lembro das coisas que eles faziam junto, de tudo que ele construiu em nós. Porque as coisas materiais, elas vão passar. Os objetos, as fotos, mas aquilo que a pessoa constrói em nós, ela vai com a gente, inclusive depois da nossa morte. E aí, gente, no caso do meu tio, foi uma coisa que me consolou muito, pensar em quem ele é. Por quê? Esse meu tio era uma pessoa altamente bem resolvida, muito bem resolvida. Muito, assim, uma pessoa dinâmica, bem resolvida, sabe, sem pendência, sem arrependimentos. Se ele queria fazer, ele fazia. Ele era uma pessoa, sim, muito bacana. E eu falei, não. Qual seria a atitude dele aqui, inclusive? Não, morreu, tá morto, tchau, vamos viver agora. Entendeu? Ele era uma pessoa desse tipo. Gostava das pessoas, tinha carinho, reverência, mas ele era prático, né? Então, na verdade, quem mais ajudou no processo de luto foi ele. O processo maior que ajudou foi ele, porque começava a me lembrar das coisas que ele dizia e conseguia falar, não, realmente, o tio tá certo, morreu, mas tá certo, continua certo, entende? E eu vejo ele vivo, que a gente sabe, eu sei, eu tenho certeza. Aí você vai fazendo uma outra conta, né? Do lado de lá, ninguém muda quem é. Você morre, você perde a roupagem carnal, perde o corpo físico, mas você não deixa de ser quem você é. Então, se você pega uma pessoa que em vida, cheia de amargura, cheia de rancor, cheia de medo, ele vai morrer e vai continuar a mesma pessoa. Com outros professores, outros instrutores do lado de lá. Às vezes agradáveis, às vezes não tão agradáveis. Mas se você pega uma pessoa, como o meu tio era uma pessoa de extremo caráter, mas assim, extremo. Conheço ele desde que eu nasci. Então você sabe literalmente tudo da vida da pessoa, né? Então, um caráter impecável. Uma pessoa extremamente bem resolvida, sem pendência, sem arrependimento. O que ele queria fazer, ele fazia. Assim, ele não deixava para depois. Entende? Então, é uma pessoa que não tem tendência a ficar preso aqui por causa de nada. Agora você pega um espírito cheio de remorso, cheio de arrependimento, cheio de mágoa, cheio de pessoa que morreu sem se entender. E é isso não é um bom caminho. Fica rondando, fica aqui tentando, aí a família fica chorando, fica puxando, aquela confusão que vocês todos sabem, tá? Não tem receita de bolo, mas a gente tem uma perspectiva, de acordo com a vida da pessoa, de como vai ser o comportamento. Então, é assim, pessoa bem assim, bem resolvida e de caráter, a tendência dela é que seja o quê? Às vezes é recolhida, muitos casos é recolhida no momento do desencarne, tá? É amparada. Às vezes fica um tempo, até confirmei com o vô depois, fica um tempo dormindo para se recuperar, né? Do desencarne, para reestruturar o corpo energético e depois desperta do lado de lá. E vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai viver. Ninguém fica tocando arpinha, gente. Aquele filme de nosso lar é apenas uma faceta do mundo espiritual, bem pequena. Porque senão, principalmente o kardecista acha que vai morrer, vai todo mundo pro nosso lar, fica lá, lendo livrinhos, fazendo missões, amparando, salvando. Gente, eu não vou pro nosso lar, eu tenho certeza. Vocês me tiram dessa daí, tá? Se vocês morrerem para me encontrar lá, vocês nem batem na porta que eu não vou estar lá. Não é para mim. Por quê? Porque eu não sou boazinha? Não, não é o meu perfil.
Eu tenho um perfil muito mais agitado, mais dinâmico. Aquilo não vai me fazer bem. Entende? Deus me livre, não estou falando que eu mereço do nosso lar, tá? Tem uns que vão estar falando, "Ixi, coitado, quem que essa daí pensa que vai morar em nosso lar? Vai morar lá nas catacumbas. Estou falando um exemplo, entende? Então a gente vai para a nossa área, lógico, resolvendo as nossas coisas, né? Tudo, mas vai para a nossa área de afinidade, entende? Então, isso, para o umbandista, é uma coisa de uma perspectiva muito consoladora para a morte. Consola? Claro que consola. Saber que o seu ente querido, que ele morreu e ele está vivo, né? Que ele acabou de morrer, mas ele vive em outro lugar, e porque ele era uma pessoa que viveu a vida, estava de bem com a vida, ele vai estar bem também do lado de lá, porque do lado de lá tem pessoas que o amam, desencarnados, tem mentores e guias que o protegeram durante a vida e com certeza vão continuar o amparando, ensinando, instruindo do lado de lá. Isso é um consolo. Diminui a dor? É, mais ou menos. Mas te ajuda a não se revoltar contra a morte. Entende? Então, isso é muito consolador. Então, a vida após a morte, crer na vida após a morte com honestidade, é uma coisa que nos consola. Então, a Umbanda, e outra, tá, gente? Não é assim, né? Cada um, acho que eu já expliquei isso, mas cada espírito vai para a sua área de afinidade e para a sua área de crença. Um muçulmano não vai morrer e vai encontrar o Exu e uma pombagira, Deus me livre, morre de novo, coitado. Ele vai ser recolhido e amparado por espíritos da crença dele enquanto ele estava na Terra. Ah, mas espírito não tem religião. Não, não tem. Espírito não tem religião, gente. Do lado de lá não existe religião. Mas as nossas crenças, as nossas culturas são levadas sim para o lado de lá. E por um bom tempo a gente fica em colônias afins à nossa cultura. Entende? Então, não no sentido de religião formatado. Então, não nesse sentido, não no mesmo sentido que a gente tem no plano material. Mas existem, sim, gente. Por exemplo, então, em colônias cristãs, existem muitos padres, muitas freiras que se plasmam, que se aparentam para recolher, né? Sim, assim como é embaixo é em cima, com certeza. Então, existem colônias religiosas de amparo para os seus. Não teria nem sentido, você imagina. Eu vou lá, morro, um bandista, que tu tem que usar uma burca. Nossa Senhora, aí eu falo, pronto, o que é isso? Né? Então, assim, vocês entendem o choque cultural? Então, não é que o espírito não tem religião, mas até se habituar com o mundo espiritual e se inteirar, porque é um renascimento, gente. Isso demora, né? Isso vai sendo construído, vai sendo aprendido, relembrado, muita coisa. E isso é muito positivo para a gente pensar. Isso é muito bom. A gente não sabe o que acontece. É mais ou menos, né, gente? A gente sabe um pouco, né? De acordo com a tua situação aqui, você sabe para que tipo de esferas a gente vai ser atraído. Não adianta. E outra, tá? Para o pai de santo, você mente. Para a mãe de santo, você mente. Para o teu marido, você mente. Agora, do lado de lá, você não consegue mentir para ninguém, porque quem você é translúcido, aparece para todos. Você não mente, você é a vibração e você vai ser atraído para aquilo que você está vibrando. Então é bom se resolver consigo mesmo, sempre falo. Cuidem das suas sombras, tratem das suas sombras em vida, que agora é a hora. Tem alguma coisa para resolver com algum familiar? Resolva hoje, que amanhã pode ser tarde. E do lado de lá é mais difícil. Entende? Então, assim,
tudo isso tem os aspectos, né? Eu falo assim, tem a parte boa, eu vou dar o exemplo do meu tio, porque foi o desencarne mais recente, né? Mas assim, eu procurei na mente, assim, eu não tinha nenhum remorso com meu tio, e eu não tinha nenhuma coisa assim do tipo, ah, eu podia ter visto mais meu tio. Até tinha um amigo nosso que estava lá, ah, eu devia ter ido mais lá. Eu olhei, eu com a minha grosseria de luto, né? Eu olhei para esse amigo meu tio e falei assim, eu fui lá segunda-feira e não adiantou bosta nenhuma, né? Eu falei palavrão. E não adiantou coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não tinha nada. Né? Minha família é assim. Meu marido falava, ó, chama lá seu pai, sua mãe, seu tio e sua tia, que eu tô com vontade de comer tal coisa. Vinha e comia, não passava vontade. Aí meu tio, ó, vou fazer javali, foi a última almoço que a gente fez lá com ele. Ah, tô com vontade de fazer javali, vem todo mundo aqui que a gente vai fazer. Meu marido cozinha, meu tio gostava do jeito que meu marido cozinha, então vem aqui, vai todo mundo passar o dia lá. Então a gente não tem arrependimento, ah, podia ter feito mais. Não, a gente fez tudo que a gente sentia vontade, sabe? É bom viver assim. Porque isso diminui muito o remorso, gente. Agora, se a pessoa morre e a gente fica lá, "Ai, devia ter feito isso, tinha que ter falado tal coisa para ele, para ela, antes. Ai, gente, o tal do remorso é um negócio difícil de apagar da alma, viu? Eu falo para vocês. Olha, talvez seja uma das piores de conviver. Então, vivam realmente com sinceridade, pensando em tudo isso, não pensando em morrer, mas pensando em viver sem deixar rabo para trás. Entende? Não deixa rabo para trás para você resolver, tá? E no dia 2, o dia de finados, além de Obaluaê, o Senhor dos Mortos, detalhe, tá, gente? Quando eu vou rezar sempre, aí eu pedi, né? Na hora que eu conseguir me acalmar, eu sempre peço para o Baluaê envolver, porque a vibração dele é tão de carinho, tão querida, para envolver e confortar, né? A pessoa que tá, tá desencarnando. E eu sempre sinto aquela luz dourada dele envolvendo a pessoa. Isso já, só de fazer isso, eu já me sinto melhor e já consigo me ligar com a pessoa melhor. Porque e você tem que pensar até nisso. Como você vai pensar, como você vai se ligar com essa pessoa que recém desencarnou? Para mandar, inclusive, para ela não vibrações de desespero, né? Tem que mandar. Você não vai conseguir mandar vibração boa, entende? Não dá, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas sem desespero, sem, sabe, apego. Então, mandar o pouco de vibração boa que você conseguir naquele momento para que a pessoa seja amparada. Porque se for uma pessoa muito próxima, você não consegue nem rezar. Não adianta, gente. Não adianta falar, mas você reza. Não, gente, você não consegue rezar. Para com isso. Você acha que você está na hora do desespero lá, você vai conseguir rezar? Você não consegue rezar. Você fica em choque. Para com isso. Entende? Eu nem me culpo, eu tenho noção do meu tamanho, né? Então, eu me encaro. Então, nesses momentos de extremo, então, quando eu consigo respirar o, o máximo, Pai Obaloê, pelo amor de Deus, vem aqui, estou precisando de você. Ampara, né? Esse meu ente querido que se foi, envolve ele com a tua luz, o amor que eu sinto que você traz aqui para mim, leva para ele também. Na verdade, o que eu pedi, gente, foi bem específico. Como eu estava muito sentida, assim, eu não conseguia rezar direito, eu pedi, eu falei, Pai Obaloê, como eu não consigo conversar com ele, né? Então, que o Senhor seja os meus braços e a minha boca desse lado. Transmita ao Senhor com a sua sabedoria as palavras que eu gostaria de dizer para ele. Eu pedi isso. Eu falei, já que eu não posso estar aí, que a gente está separado, então seja o Senhor o mensageiro para ele, quando tiver autorização, quando puder receber notícia da família, porque tem tudo isso também, tá? Do lado de lá não é assim. Eles estão lá vendo aqui, ó, de escadinha, o fulano não foi chorando no enterro, o fulano nem apareceu. Não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando tiver autorização, foi isso que eu pedi para o Baloé. E eu tenho certeza absoluta que ele ouve todas as nossas preces, todos os nossos pedidos. Com certeza. Se existe um orixá que escuta a gente, é o Baloé.
querido, amado. Então, quando eu vou no cemitério, a oferenda de Obaloaiê pode ser feita no dia de finados, né? Obaloaiê, na verdade, pelo sincretismo, ele é sincretizado com São Lázaro, ou para alguns com São Roque, seria, se for São Lázaro, é 17 de dezembro. Mas muitos comemoram, por ser o senhor do cemitério, no dia 2 de novembro. O que você faz para Obaloaiê, gente? Até a Maria Helena, que é minha filha de 9 anos, sabe. É água e pipoca. E silêncio. Lembra que eu sempre falo, a maior oferenda que se pode fazer para o Obaloaiê é o silêncio reverencial. Reverencial. Pipoca sem sal. Não é pipoca de cinema, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pipoca estourada em areia do mar ou no azeite de dendê, porque é difícil estourar pipoca sem nada, mas não pode colocar óleo, nem pode colocar sal, tá? Então, é uma pipoca, essa pipoca, água, tá? Vela branca, a flor dele é o crisântemo, porque lembrem que o Obaloaiê, ele é, para muitas doutrinas umbandistas, o regente da linha de Preto Velho. Nanã e o Obaloaiê, que são os velhos orixás, são regente da linha dos velhos, ou seja, dos pretos velhos. Por isso que as cores de preto velho é preto e branco, porque são as cores de Obaloaiê, entende? Então, nesse dia, pode fazer uma oferenda para Obaloaiê, no cruzeiro, leva pipoca, leva, se possível, gente, até quando for levar, né? Para não fazer muita bagunça, muita sujeira, levem, às vezes, o alguidar ali, mas uma travessa que seja descartável, que possa ser recolhida depois, copinho descartável, não tem problema. Você imagina se todo mandiz da cidade fosse levar o alguidar no cruzeiro, aquilo vira um enche, não tem nem espaço, tá? Então, pode ser feito. Por quê? Uma outra questão interessante também é porque no dia 2 tem muitos terreiros que fazem gira e fazem trabalho no cemitério para Exu, que também cultuam Exu no dia 2. Porque Exu também, cemitério também é campo de força de Exu e Pombagira. Então, pode ser feito. Inclusive, no dia 2, os portais que normalmente têm que ser abertos para o trabalho de cemitério, no dia 2 estariam já abertos automaticamente por causa do dia, da vibração que contém aquele dia. Não precisaria ser feita a abertura para uma oferenda, para uma oferenda de Exu. Existem terreiros que, há culturas, inclusive, que cultuam Exu em túmulo abandonado, tá? É comum vocês verem, né, cultuar Exu. E aí, gente, para Exu, aquelas oferendas que a gente conhece, de padeiro, marafo, tá? Não tem, não faz muito periquete, não, nada coisa muito emperequitada. A oferenda, a magia, a força não está só na beleza da oferenda, está na intenção, na vontade e na firmeza com que ele é feito. Sempre isso. E você vê uma coisa muito suntuosa e não tem nada, né? Então, pode ser feito sim para Exu. Só que no dia 2, gente, é um dia complicado, porque assim, é um dia. Na verdade, não faço. Assim, eu vou, lógico, vou no cemitério, por quê? Porque eu gosto, sempre gostei, desde criança, mas é um dia complicado para você ficar fazendo certas coisas, até para fazer oração, fazer homenagem para Pai Obaloaiê, é cheio de gente, fica todo mundo olhando, sabe? Eu não me sinto muito à vontade. Mas se você tiver um cemitério um pouco mais tranquilo, né? Eu tenho meu favorito, que o povo já sabe que é em Apucarana, inclusive, que é um cemitério mais tranquilo. Pode ser feito, tá? Uma outra coisa também é que se cultuam, por se tratar, né? Quando a gente está falando de Obaloaiê, quando a gente está falando de Preto Velho, vocês já ouviram certamente a expressão linha das almas. Ah, então a linha das almas é a linha dos pretos velhos? Sim, mas quando a gente fala em santas almas, as almas do cruzeiro, eu estou falando de
todas as almas. Já pensaram nisso? São todas as almas. Então, todas as almas eu estou incluindo espíritos perdidos, eguns, são almas, não são? São. E você vai rezar de maneira diferente para cada uma delas. Então, para os espíritos perdidos, para as almas que não conseguiram ser encaminhadas para a sua jornada espiritual ainda, espíritos presos ao corpo, espíritos presos à família, presos ao nosso meio, e são muitos, e nós sabemos disso, né? Então, esses espíritos também podem ser, você pode acender uma vela branca para esses espíritos, pode não, deve, inclusive para que essas almas possam se recuperar, é uma forma de caridade, entende? Rezar para essas almas perdidas. Olha, gente, a avó, ela com muita frequência, quando ela faz trabalho de retirada de espírito, que são esses eguns, sofredores, que estão aqui perdidos acompanhando os médios, com muita frequência ela pede para o próprio médium que estava sofrendo o encosto, eu não gosto desse termo, porque você imagina, gente, você morre, você vira o encosto, ai, Jesus, que pejorativo, ai, ai, meu Deus do céu, ai, é porque a gente fala, mas a gente esquece que naquele encosto tem um ser, tem uma pessoa que sofreu, que tem dores, que está com problema. Então não é um encosto, gente, é uma alma, pelo amor de Deus, piedade, sabe? Caridade para essa alma. Então a avó, quantas vezes eu não vi a avó chorando, tá? Chorando, comovida com a situação daqueles espíritos, pede para o médium para acender uma vela para aqueles espíritos perdidos que estavam com ela, com todo o carinho do mundo, tá? Que eles são merecedores de nosso carinho. Aí, se eu tiver carinho, não atrai? Ah, gente, se enxerga, pelo amor de Deus, para com isso. Nossa, me dá uma raiva. Que, ó, você tem que pôr na ponta na balança aí. O que é maior? O teu medo ou a tua caridade? Para com isso. Tu vai, ai, mas se eu tiver dó, será que não atrai esses espíritos? Ô, criatura, o que atrai é a tua vibração. A tua vibração de medo, de raiva, de ódio. Você entende? É isso que atrai sofredor. Ter caridade, ter bondade com esse espírito vai ajudar. É um pouquinho de luz. Olha, se você tiver um fósforo, gente, você oferece um fósforo para quem está precisando. Entende? Então, uma mania de tratar imposto, sai, diabo, para com isso. Pensem sempre, quando vocês estiverem fazendo os trabalhos de vocês, mesmo quando vocês estão incorporados, pensem que ali não tem um encosto, ali tem uma alma, tem uma pessoa que viveu, que tem um sofrimento, que tem uma história. Mesmo que naquele momento ela não esteja fazendo bem para você, que o sofrimento dela te traz a influência de sofrimento, te traz, às vezes, até dores físicas. A gente sabe que isso acontece, né? Mas você pede, você ora, você trata daquela alma com carinho. É a sua caridade para com esses. Reflitam. Então, quando eu falo linha das almas ou das almas, no geral, eu tenho essa categoria de espíritos e eu também tenho almas adiantadas, nossos guias, nossos mentores, nossos protetores, que também são almas. Não está todo mundo morto? É alma. São as almas dos nossos. Então, as almas são os nossos mentores também. Então, quando fala, minhas almas, santa bendita, me ajude a trabalhar. Oh, minhas almas, me ajude a trabalhar. Esse ponto é lá da casa lá da madrinha, o ponto antigo, era um ponto de início dos trabalhos. Chamava todas as almas, me ajuda a trabalhar. Então, são o quê? Os nossos mentores, os nossos protetores, também estão na linha das almas. Mas na linha das almas, nós também temos as almas dos nossos antepassados. Pessoas que viveram na carne e que cederam a parte material para que nós estivéssemos aqui. E para eles, gente, todas essas flores são poucas. Leva flor, você leva vela, você reza.
é a coisa mais bonita aquilo que se vê no México. Para mim, gente, eu sou apaixonada. A gente estava aqui até com as crianças aqui planejando para ir para lá no Dia de los Muertos, porque aquela comemoração mexicana de estar no cemitério, levar comida, levar flor, enfeitar, fazer festa com os mortos, como se eles estivessem ali compartilhando tudo. É a coisa mais linda, é uma homenagem das mais bonitas e vivas. Isso é ter certeza de que o seu antepassado, a quem você é tão grato, tá vindo ali naquele dia para comer e beber com você. Isso é possível? Eu não falei para vocês que existe o duplo etérico dos objetos? Claro que pode. Então, quando você faz uma oferenda de uma comida, não existe a duplicidade espiritual daquela comida, daquela bebida? Lembrem do filme, eu falo que é um desenho da Disney, mas é o meu favorito de todos. Viva, a vida é uma festa. Então, vai no cemitério e os mortos vêm, coloca a foto e eles vêm comemorar com a família em festa, em alegria. É o dia de visitar os parentes, os vivos, os mortos, os mortos, os vivos. Entende? Então, aquilo, além de ser muito possível, explicando de acordo com a espiritualidade, é lindo. Pena que não é na nossa cultura. Se a gente for, gente, você leva comida no cemitério, todo mundo fica te olhando de cara estranha. Fala, essa ideia é doido. Os budistas levam e fica todo mundo, assim, horrorizado, que leva aquele monte de comida no cemitério. A gente leva, mas não é para a gente comer, né? E ainda assim, é aquela. Então, assim, a nossa cultura não é muito ligada, mas é muito bonito, né? A gente lembra desses nossos antepassados com carinho e que eles estão vivos nas nossas lembranças, né? Não apego, mas a lembrança da vida. Cada história que eu sei do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, é a vida que me trouxe até aqui. Então, finados é um dia, lógico, a gente está falando de pessoas com que a gente conviveu, que perdeu, e a gente sente saudade. Mas vamos pensar em todos esses nossos antepassados, que são quem nos criaram. E é uma história linda de vida, de gratidão. Então, o meu primeiro pensamento no cemitério, no dia 2, sempre, desde criança, eu amo o cemitério, tá, gente? Lembrando que cemitério também é campo de manhãça, que é a grande recolhedora. Se Obaluaê é quem encaminha as almas, Yansan é quem recolhe com seus ventos. Então, Yansan recolhe todas as almas. Cemitério também é campo de Yansan. Além de ter que saudar algum portão, tá, gente? Você já expliquei, não vou redetalhar todas as saudações que tem que fazer quando entrar no cemitério. Todas as licenças e todas os carimbos e burocracias que tem que fazer para tudo quanto é santo para entrar no cemitério. Mas você entra com carinho, com alegria, né? Pensem nisso. Obviamente, quem está num luto recente, a gente não vai conseguir ir no cemitério ter esse pensamento. Dê tempo ao tempo. Permita-se, isso é para o luto, para quem está em luto. Permita-se reconstruir a vida sem a presença física daquela pessoa. Mas já tendo consciência de que tudo que foi vivido vai estar com você, num novo formato, mas ainda estará vivo. Então, entra no cemitério, quem já está com o processo de luto mais adiantado, já está mais assentado nesse sentimento, entra no cemitério com reverência, alegria e gratidão. Eu faço questão, eu sou meio ruim de localização, meu GPS é meio quebrado, mas eu vou, onde eu estou, eu sempre vou
que ninguém gosta de ir comigo no cemitério, então a gente tem que me virar, às vezes, sozinha. Um ou outro, às vezes, que vai, mas nem sempre vai a família inteira. Então, eu fico perguntando e fico fuçando nos túmulos. Ai, cadê o fulano, cadê o Beltrano, cadê o ciclano, onde que tá, cadê que tá? E eu vou com reverência, muita gratidão. Eu adoro ir no túmulo dos meus antepassados, porque eu sinto o carinho, a gratidão que eu tenho por eles, muito grande, de verdade. Eu tenho, né, alguns aqui, avô e avó, aqui em Arapongas, enterrado aqui, e alguns em Apucarana, então a gente sempre vai nas duas cidades, né? Então, os túmulos que tem as fotos, você olha para a foto, você reconhece a pessoa, ou aqueles que você não conviveu, você imagina, né, como seria, escuta as histórias dos mais velhos, né? É dia de agradecer, é dia de agradecer por eles, né? Então, para todos aqueles que tiveram, todos aqueles que perderam fisicamente os seus familiares, entrem. Eu estou falando isso junto com eu nunca vou em cima do barco, tá, gente? Eu vou no barco junto com vocês. Eu estou no mesmo barco. Então, o que eu falo para vocês são os conselhos, são os argumentos que eu uso, que eu usei comigo também, porque eu precisei deles. Ah, você não sente tudo igual, mesma forma. Então, eu procuro passar isso para vocês, para que vocês também reflitam que, lógico, cada um é um, tá, gente? Cada um passa por processo diferente, tem história diferente, situação diferente, mas você tá naquele processo ali, você lembra que eu falei, você consegue junto ali, ó, um encosta no outro e vai, né? Então, pense, eu dei a pausa, acho que foi importante a gente falar desse aspecto, não só de ritual, de oferenda, porque eu já tratei disso em outros vídeos, mas falar desse aspecto do luto e do dia de finados em si, tá? Depois eu vou mandar, vou ver se eu consigo achar, na verdade, hoje, dia 31, que é o dia das bruxas, o Halloween da cultura americana, aqui no Brasil é o dia do Saci, que é uma figura mitológica, né, brasileira, e tem uma lenda muito bonitinha sobre o Saci, ligada a Yansan também. Eu vou ver se eu consigo encontrar, eu tinha e perdi. Vou ver se eu consigo encontrar e mandar para vocês, eu deixo na descrição do vídeo, que é muito bacana, tá? Eu espero que vocês todos fiquem bem, que vocês fiquem, na medida do possível, tranquilos, em paz, né? Eu sei que nem sempre a gente consegue estar nesse estado de espírito, mas permitam-se ter altos e baixos. Mas lembre que a média da nossa vida, ela não pode ser aqui, mas também não vai ser aqui, não. Entende? Permita-se. Tem o alto, tem o baixo, hoje eu estou muito nervosa, hoje eu estou muito calma, mas tem uma média, tenho isso como foco, viu, gente? Pensem bastante para a gente não se perder. Aqui a gente não fica, tá? Pode ter certeza. Mas aqui também eu não quero ficar, não, né? Na baixa vibração. Então, a gente vai ter os altos e baixos, mas permitam-se equilibrar. Eu muito obrigada a vocês. Eu sei que nós temos 17, são poucos participantes dentro do grupo que a gente está aqui assistindo ao vivo, alguns estudam, tá? Mas os que estão, que são sempre os mesmos, bonitinhos e bonitinhas. Agora tem mais uns novatos aí que estão já bonitinhos e bonitinhas, dedicados. Bom aluno, gente, é bom aluno em qualquer lugar, pelo menos esse esforço. Não estou dizendo que quem participa do estudo é melhor, tá? Mas a tendência, a chance é de que aquele que frequenta o estudo é o que ele está se esforçando realmente mais, né? Como pessoa, inclusive. Não é por causa do meu estudo, não, tá, gente? É o fato de estudar em si.
né? Então, eu sei que são os mais esforçados, eu valorizo bastante isso, viu? Então, beijo, boa noite e fiquem com Deus. Até quinta, se Deus quiser.